Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hoje é um culto de oração, como todos nós sabemos, dia de quinta. Então o tema da palavra de hoje será oração. Nós já sabemos o que é oração, mas a palavra de Deus vai nos ensinar um pouco mais hoje, já que sabemos, mas sempre tem algo a mais para a gente. Todos nós, filhos de Deus, foi criado para trazer louvor a Deus. Fomos feitos para buscar a Deus, para trazer adoração a Deus. E quando Deus fez o mundo, eu não sei o certo se Ele fez os anjos primeiro ou se fez os homens primeiro, mas Ele criou os anjos para que os anjos ficassem o tempo todo louvando Ele, adorando Ele. E assim que Ele fez o homem, a imagem e semelhança dele, Ele também criou o homem para que buscasse a Ele o tempo todo. Ele fez o homem, os animais, para que todos eles buscassem adoração a Ele o tempo todo. Deus fez tudo para que nós dependêssemos dele o tempo todo. Então, a única forma que tem de nós se comunicar com Deus é através da oração. Amém? Então, nós vamos ler no livro de Lucas 11, que é o livro da Bíblia que uns dos seus discípulos, quando Jesus estava em um certo lugar, os discípulos disseram a Jesus: Jesus, nos ensina a orar. E essa passagem está no livro de Lucas 11, que vamos ler uma parte dele aqui. Em um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar. Como João ensinou os discípulos dele, Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, dar-nos a cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecadores, pois também perdoamos todos os que nos ofendam. E não nos deixes que sejamos tentados. Então Jesus começou a contar uma pequena história. Amém, pode sentar. Jesus contou uma história de que tinham dois amigos. Um amigo, na madrugada, à meia-noite, por exemplo, bateu na porta do amigo, ele pediu pão. Por quê? Porque ele chegou uma visita que era outro amigo dele e ele precisava se alimentar, esse amigo. Mas ele foi nesse amigo dele, bateu e pediu pão para ele. E esse amigo falou, com outras palavras, para não perturbar ele, porque já era tarde e ele já estava deitado para dormir. Então Jesus quis ensinar com essa pequena parábola então vou ler aqui: por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E a porta será aberta para quem bate. Aquele amigo, ele bateu na porta do outro amigo pedindo ajuda com pães. E o que o amigo disse? Que para ele não perturbar ele. Mas na obra de Deus é diferente. Na obra de Deus, se você pedir, a palavra de Deus diz: peça
Peçam e vocês receberão. Não é forçado. E Deus sabe o que você quer. Então, quem pede, recebe. Aquele amigo, ele não deu aquele pão que ele pediu, por quê? Porque já era de noite, ele já estava praticamente dormindo, mas ele resolveu dar aquele pão por insistência. A palavra de Deus aqui também ensina: peçam e vocês receberão. Quando você quer uma coisa mesmo, não é só bater uma vez e você já vai receber. Você tem que insistir. Muitas vezes você bate lá na porta de alguém e a pessoa não vem. Mas se você insistir, é porque a pessoa entende que você quer e precisa ser atendido. Então a palavra de Deus nos ensina sobre oração. A oração é um meio de nos aproximar de Deus. Se você quer comunhão com Deus, é através da oração. A oração é uma forma de confissão de pecados. Se você está em pecado, o pecado todos nós sabemos que ele nos deixa triste, que ele nos traz aquele sentimento de depressão, ele nos deixa angustiado. O pecado ele traz muitas coisas que nos deixa muito triste. Então é através da oração que você vai pedir perdão pelos pecados. E quem pode aliviar nós dos nossos pecados? Somente Deus. A oração é uma forma de nos mostrar que somos humildes, porque a pessoa que não é humilde, ela simplesmente se acha, ela simplesmente quer e acha-se capaz de tudo. Ela não se acha humilde. Por exemplo, se você quer comprar um carro, então você vai se esforçar para comprar aquele carro, e aí você consegue comprar o carro. A pessoa que não é humilde, ela fala assim: eu consegui esse carro com a força dos meus braços. Já quando você ora, você é humilde de falar assim: Deus me ajudou, me deu saúde, me deu um emprego e eu consegui conquistar esse carro com as bênçãos de Deus na minha vida. A oração também, ela é uma forma de ação de graça. Como é a ação de graça? Você conquistou uma coisa, então você vai orar a Deus e agradecer a Ele pelo que você conquistou. Isso é muito importante. Orar quando você recebe uma coisa e orar quando você vai receber também. Sempre é bom orar antes e depois. Orar para ganhar e orar quando receber. A Bíblia fala sobre 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Então oração é uma forma de agradecimento, é uma forma de ação de graça. Muitos de nós já conhecem o que é ação de graça, porque quando recebemos uma bênção de Deus, simplesmente fazemos um jantar, algo para comemorar aquela bênção e falar para todo mundo o que Deus fez na nossa vida. É uma forma de glorificar a Deus. Oração é uma forma de vigilância. Se você está passando numa rua perigosa, então você vai fazer uma oração: Jesus, me proteja, não deixe que o mal me veja aqui e que eu possa ir e voltar protegido. Você acabou de fazer uma oração. Ao passar por aquele trajeto e passar livre, você vê que não aconteceu nada, você pode fazer outra oração pedindo a Deus e agradecendo: obrigado por me guardar nesse trajeto que eu passei e que nada me aconteceu. Do mesmo jeito é quando faz cirurgia. A gente acredita que pode morrer, então todo mundo tem medo. Então sabemos que passamos pelo vale da sombra da morte. Homens, por exemplo, se está com dor de cabeça, acha que vai morrer. E eu particularmente, quando eu sinto dor de cabeça, isso já aconteceu muitas vezes comigo. Eu faço uma oração e peço: Jesus, tira essa dor de cabeça de mim, eu não aceito isso.
E quando eu lembro dela, já é outro dia ou 3 dias depois. Então eu vejo que Deus faz um milagre na minha vida muito rápido. E muitas das pessoas, elas pedem cura, pedem bênção e não recebem. Mas você tem que saber como pedir. E é o que iremos aprender aqui também. Por que nós devemos orar? Porque somos fracos. Por sermos fracos, devemos orar sempre, pedindo força a Deus. Então, devemos orar também para ter uma comunhão íntima com Deus. Não devemos orar só pedindo, porque orar só pedindo, você está forçando a amizade com Deus. Devemos orar agradecendo mais do que pedir. Sempre no início de oração, é aconselhável que vocês agradeçam primeiro, para depois pedir. Então devemos orar ao se deitar, ao se levantar, nas horas das refeições, nas dificuldades e nos perigos. E sempre depois de fazer a vontade de Deus. E depois de receber uma bênção de Deus. Então, a oração é uma forma de nós demonstrar para Deus que vivemos para Ele, que nós respiramos o ar, o oxigênio, por meio dEle, e tudo é feito por causa dEle. Então, devemos orar em todas as partes da nossa vida. É claro, se você quer Deus em primeiro lugar na sua vida, e quer receber a bênção de Deus também. Orar com confiança em Deus. Se você orar de boca para fora, pode ser que você não receba nada, mas devemos ter fé em Deus, e na hora de orar, você acreditar naquilo que você está pedindo ou agradecendo. Então devemos orar com persistência. Isso quer dizer o quê? Jesus, eu quero um emprego. É um exemplo. No dia seguinte, você já começa a resmungar. Ah não, mas de novo, só serviço ruim. Então você tem que saber como pedir o emprego. Antes de pedir o emprego, você tem que orar, pedindo a Deus sabedoria na hora de pedir o emprego. Exemplo, você vai falar: Deus, eu quero um emprego que não me atrapalhe vir à igreja, que não me desvie dos seus caminhos. Eu quero um emprego que eu consiga administrar minha família, minha casa, e sobra tempo para te buscar. Eu quero um emprego que ele me dá condição financeira de possuir um carro, uma casa. Você vai especificar para Deus o que você quer. Você não vai ficar orando, pedindo a Deus, quase obrigando Ele a fazer o que você deseja. Não é assim que funciona. Você tem que se humilhar, pedir a Deus sabedoria para pedir as coisas para Ele. Então tem que pedir com inteligência. Quando se percebe resposta negativa ou indireta, quem pede paciência e essa tribulação deve saber que Deus atendeu seu pedido. Se você pede um emprego para ganhar muito dinheiro, é que você está pedindo sem ter sabedoria. Se você pede um emprego para ganhar muito dinheiro, para ganhar muito dinheiro você tem que trabalhar muito. Então você já pediu errado. Se você pede um emprego para comprar casa, carro, você já pediu errado. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que fazer hora extra. Então, você pode ganhar muito dinheiro, mas você não vai ter tempo para sua família. E não é isso que Deus quer. Então, antes de orar, tenha paciência para pedir de forma correta. É isso que Deus quer de nós. Se você pede a Deus paciência, não ache ruim quando Deus te mandar alguém que tire sua paciência. Por quê? Porque Ele vai mandar uma pessoa ali para você que vai ficar reclamando na sua vida, que vai resmungar, que vai falar mal dos outros, que vai reclamar do serviço. Isso por quê? Porque você pediu a Deus paciência.
Então, não é da forma que a gente pede. Jesus me dá paciência. Pronto, eu já tenho paciência. Não é assim. Eu peço paciência para Deus. O que Ele faz? Ele envia cliente que fica 1 hora conversando comigo, conversando da vida dele, conversando de coisas que não tem nada a ver com aquele momento meu. E o que faço? Eu perco a paciência. Mas é aí que Deus me dá a paciência. Por quê? Porque eu tive que tolerar todo aquele tempo. Então tem que pedirmos com sabedoria. Isso tudo é através da oração. Um certo dia, então peçam e vocês receberão. Se vocês pedirem mal, o que vai acontecer? Vocês vão receber o que pediu. Então procurem e acharão. Se vocês pedem, vocês recebem. Se vocês procuram, vocês acham. Mas quando vocês procuram e acham, é porque o que você estava procurando estava em qualquer lugar, qualquer pessoa poderia achar. Então, já não é da forma certa. Tem um irmão que fica pedindo: eu não acho mulher. E eu falo para ele: a gente não deve achar mulher, a gente tem que conquistar. Então pedir a Deus para nos capacitar, para que você consiga administrar a mulher, administrar a sua casa. Então, quem procura acha. Se você ficar procurando, você pode achar uma que foi perdida por alguém. Por que ele perdeu? Talvez seja porque ele não quis, por isso que ele perdeu. Se você ficar procurando, você vai achar alguma coisa perdida. Então, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Se vocês pedirem, vocês acham. Se vocês procurar, quer dizer, se vocês pedirem, vocês recebem. Se vocês procurar, vocês acham. Mas se bater a porta será aberta. Então, se vocês chegarem no lugar e bater uma vez e a pessoa não abrir, é um exemplo, você tem que bater de novo. Se não abrir, você tem que bater de novo. Se você quer aquilo, se você quer entrar, você tem que insistir. É isso que Deus quer. Se você ora uma vez e não recebe, você tem que demonstrar para Deus que você quer aquilo. Um exemplo é minha loja. Antes de comprar ela, eu orei a Deus pedindo um serviço que eu gostava. Eu não sabia de lan house. Eu queria um serviço que eu gostava. Mas eu orei pedindo a Deus sabedoria para trabalhar num lugar que eu pudesse ajudar pessoas. Então, quando eu vi uma plaquinha escrito lá assim: vende-se essa lan house, eu comecei a orar a Deus pedindo aquela loja. Jesus, me dá essa lan house. Eu disse isso mais de 50 vezes. Jesus, me dá essa lan house. Jesus, me dá essa lan house. Jesus, me dá essa lan house. O que ele fez? Ele me deu. Por quê? Porque eu insisti dizendo o que eu queria. E quando orarmos, temos que orar com fé. Se eu pedir Jesus para me dar aquela lan house, Ele me deu ela. E quando meu ex-patrão falou: ó, seu acerto vai dar 6 mil, não se preocupa, eu vou dar os 6 mil lá para a loja lá, e o restante você vai pagando ele parcelado da forma que você der conta. Então Deus abriu as portas numa forma assim para mim, que eu vi que eu orei com fé, porque eu acreditei naquilo. Então, quando orarmos, temos que pedir a Deus em espírito e em verdade. Estava eu lá, mais ou menos acho que uns 5 meses trabalhando. Meu salário era uma merreca, era muito baixo. E eu pedi a Deus um carro. Eu falei: Jesus, eu preciso comprar um carro, porque eu preciso ir lá em Campinas comprar as balinhas, chiclete para pôr aqui. Foi o prazo de orar. Um vizinho da frente veio e falou assim: eu quero te vender um carro. Eu até ri, mas na hora eu lembrei, pedi a Deus um carro, porque eu também dei um carro que eu tinha
a base de negócio na Lan House. Então eu fiquei sem carro. Então um rapaz de frente à Lan House falou assim: senti de Deus de te ajudar, e eu vou vender um carro para você. Eu nem perguntei preço, ele só falou assim: vamos ali ver o carro, fecha a loja aí. Baixei as portas, fui lá ver o carro. Chegou lá e tirou a lona do carro e falou assim: você quer pagar quanto nesse carro? Eu falei: eu nem sei quanto que eu vou dar conta de pagar. Não, mas o carro é seu, entra nele aí. A hora que eu entrei, o volante ia para cima e para baixo, os bancos confortáveis, direção hidráulica, trava, vidro, alarme. Era um carro assim, estava meio empoeirado. Mas quando eu lavei ele, limpei, mas ele ficou novinho, todo automático. E ele falou assim: você quer me pagar que jeito esse carro? Quanto você dá conta de pagar por mês? Dá conta de pagar R$100 por mês? Eu falei: R$100 por mês? Mas quanto que é o carro? Ele falou: quanto você quer pagar? Eu estou falando que eu quero te ajudar. Eu senti de Deus. Aí eu lembrei que eu tinha orado a Deus e pedindo a Deus no carro. E Deus facilitou minha vida. Por quê? Porque eu orei com fé. Eu sempre usei minha fé para fazer as coisas. E sempre orei a Deus tendo certeza de que Ele iria me ajudar. Mas também desde criança Deus me ensinou que eu deveria orar, mas com sabedoria. Eu não iria pedir a Deus um avião se eu não tenho carteira de avião ou capacidade de dirigir um avião. Então ele falou assim: não, eu vou fazer o seguinte, eu posso pagar R$400 por mês nas parcelas desse carro. E no final eu paguei, acho que 10 parcelas de R$400. E eu paguei sem sentir nada. E pensa num carro que ajudou minha família. Então devemos orar com fé. Se você orar pedindo a cura para alguém, primeiro você invoca o nome de Deus, o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Como eu já um culto de oração, quando for interceder por alguém, temos que ter fé no poder de Deus e pedir a bênção na vida dessa pessoa. Na hora de orar temos que ser sinceros. E temos que pedir também o perdão dos nossos pecados antes de começar a agradecer e antes de pedir. Eu já vi, até eu particularmente, já orei quase na forma de ir obrigando a Deus a fazer alguma coisa por mim. Um certo dia eu comecei a escutar uma oração e percebi que a forma de orar que eu fazia, eu estava quase mandando Deus fazer as coisas para mim. Tipo: Jesus, me protege, Jesus, me guarda, Jesus, eu quero um salário bom, Jesus, eu quero a mulher mais linda, Jesus, eu quero um carro. A forma de você orar pedindo desse jeito, você está forçando a Deus a fazer as coisas para você. E não é assim. Você tem que pedir: Jesus, me capacita para isso. Jesus, eu preciso de um carro. Jesus, eu preciso de um serviço. E peço ajuda para o Senhor para me ajudar nisso. Só o Senhor é capaz de abrir as portas e fechar. Então temos que ter confiança em Deus. Então, se pede, vocês recebem. Mas se pedir mal, você recebe o que pediu, porque não pediu com sabedoria. Se vocês procuraram, vocês acham. Por quê? Porque você está procurando algo que está perdido. Se bater na porta, vocês, de tanta insistência, vocês vão ser atendidos. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E a porta será aberta para quem bate. Então, temos que, antes de orar, reconhecer que somos independentes de Deus. Temos que confiar na proteção divina. Temos que ser humilde, que conta com a resposta de amor. Então, a oração ela produz frutos na gente e permite o poder divino agir em circunstâncias humanas. Um exemplo, a Bíblia diz que Ana, ela orou para ter filhos e Deus deu filhos a ela. Jonas, ele orou dentro do ventre, dentro da baleia, e Deus socorreu ele.
Moisés orou pedindo socorro para que eles conseguissem sair daquela situação que estavam. E Deus mandou maná para ele durante todo o período que estava no deserto. Então Deus socorre a gente sempre que oramos. Se você orar e não for socorrido, é porque o que você pediu está diante da sua mão. Deus não precisa agir para aquilo. Se você orar pedindo a Deus algo que você mesmo pode fazer e Deus não fizer, é porque Deus sabe que você é capaz de fazer. Por exemplo, você quer capinar ali na frente, você fala: Jesus, capina para mim. Ele não vai fazer, por quê? Porque você dá conta de fazer. Então Deus vai agir na hora e no momento que você acha quase impossível, na hora que você precisa de uma coisa que você acha que não é capaz. Então fomos criados para buscar a Deus, para estar sempre na presença dEle. E é nos momentos difíceis que você acha que não é capaz, é que você vai orar pedindo a Deus força, vontade, e Ele vai te dar. Então a mensagem de hoje, por enquanto, é isso. E a forma que Jesus ensinou as pessoas a orar foi um exemplo da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ele diz: não fique repetindo a mesma oração, porque até Deus cansaria, eu acredito, de mensagens de orações repetitivas. Exemplo, a oração dos católicos. Eles pegam um termo e ficam repetindo. Então Deus não quer isso. Ele mostrou um exemplo que envolve várias coisas que podemos pedir, agradecer, adorar, louvar. Isso tudo pode ser forma de oração, tudo é uma forma de agradecimento, e tudo é uma forma de exaltar o seu nome. E a mensagem é essa. Tem mais coisa para falar, mas foi me dado 20 minutos só. Mas que aprendemos sobre a oração, que a oração do Pai Nosso é um exemplo para nós, e que com essa lição também aprendi a importância de orar e envolver Deus em tudo na nossa vida. Então, agradeço a oportunidade, e que cada dia Deus vai nos capacitando para fazer a sua obra. Amém. Obrigado. Amém.